Olá, meus queridos, tudo bem? Como você está? Meditava hoje na palavra do Senhor, em 2 Pedro, no capítulo 3, do versículo 8 em diante, onde a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, a palavra da salvação, diz que um dia para o Senhor, um dia para Deus, é como 1000 anos. Eu meditava nessa palavra, onde através dessa palavra, essa palavra nos conscientiza do quanto nós devemos valorizar um dia na presença do Senhor. Ele diz nessa mesma palavra que tudo nessa terra vai passar, tudo nessa terra vai arder no fogo, vai passar, vai de uma hora para outra acabar, e aí vai ficar aquilo que nós fizemos para Deus. E às vezes eu fico observando os detalhes da nossa vida, da minha vida. Vou falar por mim, nem vou falar pelos outros, vou falar por mim. Quantas vezes eu fico assim, quando termina assim o culto, esses dias eu estava observando as irmãs que às vezes saem arrastando uma perna, saem meio que capengando, andando com dificuldade. E eu olho muitas vezes, meu Deus, como seria bom se nós fôssemos como a igreja primitiva, onde a Bíblia diz que quem tinha repartia com quem não tinha. E eu fico olhando ali 4 ou 5 irmãs que saem daquela igreja, muitas vezes, eu fico observando, né? Não só numa igreja, mas em todas as igrejas. Eu fico olhando assim, 4 ou 5 irmãs ou irmão que sai arrastando uma perna, que sai mancando, que sai com dificuldade, pessoas que às vezes têm tontura. Aí eu olho assim muitas vezes, muitos irmãos com seu transporte. E se cada um de nós que temos o nosso transporte, nos conscientizássemos de, pelo menos, como diz a Bíblia, um dia para Deus é como 1000 anos. Pelo menos um dia na semana do culto. Irmãzinha, entra aí que eu levo a senhora para casa. Irmãozinho, entra aqui que eu deixo a senhora em casa. Não importa a distância do irmãozinho ou da irmãzinha. Entra aqui, irmão, leva a senhora para casa. Pode entrar, fique à vontade. A palavra de Deus diz que nós temos que dar honra uns aos outros. Entre, minha irmã. Fique à vontade, eu vou deixar você na sua casa hoje. E está faltando isso no meio de nós, irmãos. E as pessoas entendem que servir a Deus é frequentar todos os cultos. Não deixar de levar a Bíblia para o culto. Não deixar de dar uma oferta ali para todo mundo ver que eu estou ofertando à igreja. Enfim, amém, temos que ofertar, temos que dizimar. Mas muitas coisas nós fazemos para aparecer. Deus conhece nós, mas na igreja não. Deus conhece nós fora da igreja. Dentro da igreja já tem os homens para olhar para nós ali. Todo mundo ali é santinho dentro da igreja. Todo mundo só faz o que é certo dentro da igreja. Mas quando passa daquela porta, é que é o momento de nós mostrarmos realmente quem é cristão. Quem serve a Cristo. 5 minutos, 10 minutos do seu tempo para acompanhar um irmão ou uma irmã que às vezes vem para a igreja porque não quer faltar o culto, mas vem com dificuldades de andar, de se locomover. Mas hoje ninguém vê mais isso. Termina o culto, cada um vai para o seu canto. Cada um vai para a sua casa e está nem aí para o outro. Ninguém olha nem para trás se tem alguém se arrastando ali. Isso às vezes dói, sabe? Se dói em mim, que sou ser humano, quanto mais em Deus, imagina no coração de Deus como não fica. Porque tudo que nós temos aqui é Deus que nos dá.
Não é a nossa capacidade, não, porque se nós temos capacidade, a Bíblia Sagrada diz que nada vem para o homem se do céu não for permitido ser dado. Se Deus não der, até a sua capacidade de trabalhar, de ter o que você tem, foi Ele quem deu. Então, é necessário que nós venhamos atentar para isso. Sair um pouco da religião e passar verdadeiramente a seguir os passos de Jesus. A palavra de Deus diz aqui no mesmo Pedro, né? 2 Pedro capítulo 3, diz que o desejo de Deus é que todos venham ao arrependimento, que ninguém se percam. Mas tem pessoas que poderiam dar uma forcinha para aquele irmão que está vivendo uma luta maior do que a sua. Para a pessoa não desistir. Às vezes a pessoa não vai à igreja porque não tem condições de andar. Não tem condições de andar, não tem condições de pagar um Uber. Às vezes não vai para a igreja. E não tem uma pessoa que se comprometa a dizer assim, irmão, sempre que a senhora precisar, eu vou estar aqui, vou lhe buscar, vou lhe deixar. 10 minutos, às vezes, 5 minutos, às vezes, da pessoa, irmão. Para ir deixar uma pessoa em casa. 15 minutos, o que é 15 minutos de 24 horas que Deus nos dá? Então, não adianta nós vivermos enganando a Deus dentro de uma igreja, se disfarçando de pessoas boas, sendo que na hora de nós fazermos o bem, nós nos escondemos. Escondemos o nosso rosto do necessitado. Graças a Deus, graças ao meu Deus, eu nunca precisei ser locomovida até a igreja, mesmo com todas as dificuldades que eu já tive. Eu nunca tive dificuldade de ir até a igreja, graças a Deus. Graças a Deus, já passei por muita coisa na vida. Quem conhece a minha história sabe que eu já passei. Mas sempre tive condições de ir a pé até a casa do Senhor. Mas tem muita gente que não tem. Pessoas de idade, senhoras de idade, senhores de idade. Não custa nada se compadecer. Poderia ser seu pai, poderia ser sua mãe, poderia ser um tio seu, um avô seu, uma avó sua. E principalmente ali é o chamado de Deus para você fazer algo por alguém, um dia para Deus, pelo menos um dia na semana. Você poderia fazer isso, eu poderia fazer isso, nós poderíamos fazer isso. Não tem um carro, pega no bracinho da irmã que vai ali arrastando a perna. Minha irmã, eu vou lhe deixar até em casa. Minha irmã, eu vou lhe deixar até ali na outra. Irmã, onde a senhora mora? Eu vou lhe deixar até em casa. Não tenho carro, não tenho moto, mas vou deixar a senhora até em casa. Precisa ter carro também não. Use as pernas que Deus te deu, que estão saudáveis para ajudar aqueles que estão enfermos e necessitados. Amém? Que essa palavra possa ficar no nosso coração, que nós possamos ajudar a outros a entrar no reino de Deus, com a capacidade que o Senhor tem nos dado. Leia 2 Pedro, capítulo 3, e Deus vai falar mais ainda com você. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilha esse vídeo. De repente alguém está precisando ouvir essa palavra. Alguém está precisando, de repente, desse despertar, assim como eu e você precisamos. Que Deus nos desperte cada vez mais para aquilo que Ele nos dá capacidade para fazer pelo nosso próximo. Que venhamos parar de olhar um pouco para o nosso umbigo e olhar um pouco para a vida do nosso próximo, para ajudá-lo naquilo que podemos. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Deus seja contigo hoje e todos os dias da tua vida.